Mateus 17, 10 a 13. Mateus 17, 10 a 13. E, quando desciam, Jesus lhes fez esta proibição. Em seguida, os discípulos o interrogaram: por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias, de fato, deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes, fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam, então, que ele lhes falava de João Batista. Docate 207. O cristianismo é uma religião política. 207. O cristianismo é uma religião política. Em um momento Jesus se deixou prender politicamente. Não se deixou incluir nos zelotas, os políticos que queriam libertar pela força Israel da opressão dos romanos. Jesus queria a salvação e a liberdade de todos os homens. Tratava-se para ele da restauração radical do homem na relação com seu Criador. Por isso é que o seu evangelho é mais do que político, embora seja eminentemente político para o indivíduo e para a comunidade. Mas primeiro é preciso separar-se a dimensão política e a dimensão religiosa, tal como Jesus fez com a afirmação: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22,21. No mundo antigo, a distinção e a separação entre a religião e a política era muito difícil de se fazer, e ainda é hoje para uma elevada percentagem do mundo islâmico. Inspiração: Saint Teresa of Calcutta. Eu sou uma albanesa de nascimento, nacionalidade indiana. Sou uma irmã católica. Pela minha missão, pertenço a todo mundo, mas o meu coração pertence a Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele tempo, ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem será maltratado por eles. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos dentro do contexto do advento, da espera do Senhor que vem, e o texto nos apresenta esta realidade do profeta Elias. Era a crença coletiva que o Messias seria precedido do retorno do profeta Elias. Se acreditava assim. E os discípulos de Jesus querem saber se isso que os escribas estão afirmando era de fato verdade. Jesus abre os olhos deles e também os nossos, para que não caiamos no erro de ficar esperando sinais espetaculares, extraordinários, inquestionáveis, para acolher a boa nova do reino. Quantos cristãos hoje ficam correndo atrás de supostos profetas que lhes dê, a palavra, aquela palavra reveladora que irá apontar-lhes o iluminado caminho a ser seguido. No tempo de Jesus não foi diferente. É mais fácil, esperar a decisão vinda de um ser iluminado do que se comprometer com as nossas próprias escolhas. Um dia
eu li um anúncio bem interessante, bem engraçado. Era um livro intitulado assim: 10 passos para dar o primeiro passo. Imagina, aonde nós vamos parar. Elias já veio, disse Jesus, mas eles não reconheceram. Fizeram com ele tudo o que quiseram, e assim farão com o Filho do Homem. Jesus teve que tomar a firme decisão de ir para Jerusalém. Jesus teve que dar passos importantes, passos comprometedores. Jesus não teve medo de comprometer a sua vida, porque ele sabia que em Jerusalém ele seria morto e ressuscitaria. Por isso, tome você a sua decisão e pare de transformar os profetas de Deus em gurus que devem a conta-gotas dar para você respostas que você deveria encontrar na sua intimidade com Deus. Deus fala conosco, Deus fala nos fatos. Basta buscá-lo na intimidade e ele vai iluminar a nossa mente, o nosso coração, para tomarmos as decisões corretas. Jesus já veio, o Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Origens. João de Iepes, seu nome de batismo, nasceu em Fontiveros, na Espanha, em 1542. Seus pais, Gonçalo e Catarina, eram pobres tecelões. Órfão de pai, sua mãe teve de passar por dificuldades para sustentar os 3 filhos, Francisco, João e Luís, sendo que este último morreu quando ainda era criança. Os estudos. São João da Cruz mostrou-se inclinado para os estudos, sendo assim, a mãe o enviou para o Colégio de los Doutrinos. Em 1551, os padres jesuítas fundaram um colégio em Medina, centro comercial de Castela. Nele, esse grande santo estudou ciências humanas, retórica e línguas clássicas. Estudou por 3 anos, no fim de sua formação, viu que sua vocação era a vida religiosa. A Ordem Carmelita. No ano 1563, com 21 anos, sentiu o chamado à vida religiosa e entrou na Ordem Carmelita, na qual pediu o hábito. Nos tempos livres,